Olá, meus amigos, eu sou o professor Marco Antônio Macarrão, professor de língua portuguesa aqui no Ponto dos Concursos. Estou aqui para oferecer para vocês o meu curso Português em Questões Comentadas para a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Banca Fundação Carlos Chagas. O edital saiu agora, né? Nós temos aí um programinha de português típico da Fundação Carlos Chagas mesmo, e eu queria oferecer esse curso para vocês, por quê? Porque, na verdade, como é que a gente trabalha? Eu trabalho focado em questões, eu separo as minhas aulas pelos assuntos e trabalho questões repetidamente em cima destes assuntos, em cima destes tópicos. Que tópicos? Os tópicos gramaticais. Eles correspondem a pelo menos 60% da sua prova da Fundação Carlos Chagas. Então, você quer aprender a gramática sem demorar demais, porque você não tem tempo para isso, você tem que lembrar disso. Eu não posso te oferecer um curso gigantesco, porque você tem várias outras disciplinas para estudar e tem pouco tempo relativamente até a prova. E você precisa estudar sozinho também, né? É importante que você pratique, que você repita aquilo ali. Concurso é repetição. Bom, em cima exatamente disso é que eu formulei, que eu montei o meu curso para vocês. Vocês vão ver como é que ele vai funcionar, bonitinho. Vou mostrar para vocês aqui na tela minha aulinha demonstrativa, né? Meu cronograma, na verdade, e depois vocês vão assistir um pouquinho de como eu trabalho para vocês verem como funciona, beleza? Vamos lá, vem comigo. Olha só, galera. O curso começa início imediato, beleza? E fica disponível para vocês até 7 dias após a realização da prova objetiva, beleza? E esse curso terá uma teoria gramatical focada, ou seja, não vou ficar falando de gramática daquilo que não interessa para a Fundação Carlos Chagas, para o seu concurso, beleza? As questões da banca são inicialmente separadas por assunto, então vocês vão ter 5 baterias de questões, totalizando pelo menos umas 80 questões aí, tá? Por assunto, separadas por assunto, em que vocês vão primeiro ter a teoria gramatical, depois a questão por assunto, beleza? Depois ainda teremos 100 questões FCC diversas, de 2016, 2017. Diversas por quê? Porque eu não separo por assunto, percebe? Eu vou pegando as questões de gramática de uma determinada prova e vou trabalhando até esgotá-las. E aí eu vou para uma outra prova. Então, não interessa o assunto em si. Então, o ideal é que você acompanhe muito bem primeiro essas questões da banca por assunto, para você fixar bem os assuntos, para que depois você possa pegar essas 100 questões e fazê-las como se fossem simulados. Faz tiros de 10 questões, né? Pega lá 10 questõezinhas, 1 a 10, vou resolver. Aí depois vai assistir a aula e confere e vê gabarito e vê se entendeu, né, a forma, que às vezes você até acerta, mas não chegou no raciocínio da forma mais adequada, e isso na hora da prova pode ser perigoso, né? Enfim, essas 100 questões vão arrematar o nosso curso e depois, para arrematar de vez, nós temos um bônusinho revisional ao vivo, né? Uma aulinha ao vivo, um encontro ao vivo, para a gente resolver mais algumas questões, tirar algumas dúvidas ao vivo com vocês, além do fórum de dúvidas, naturalmente, que há, beleza? Então, vamos lá, galera. Olhando aqui, bateria de questões. Aí eu vou separando por os assuntos que estão dentro dessa bateria de questões, dentro da lógica da Fundação Carlos Chagas, tá, gente? Macarrão, você vai trabalhar com o edital inteiro? Eu vou trabalhar com o edital que cai, com o programa que cai, com aquilo que realmente é cobrado na sua prova. Esse é o meu trabalho aqui. Tá? Se eu fizer algo além disso, eu estou te atrapalhando, eu estou fazendo você perder tempo. Então, eu tenho a bateria 1, bateria 2, 3, 4, 5, depois as 100 questões FCC 2016, 2017, o revisional ao vivo, encerrando o nosso curso, beleza? Reparem o seguinte, essas aulas, essa bateria de questões, elas já estão praticamente gravadas, né? Eu estou finalizando as gravações delas por esses dias, tá? Então, elas vão ser disponibilizadas logo, logo. Tá vendo as datas aqui, ó? 13, 14, 17 de julho, 18 de julho. Então, o seu curso vai estar prontinho logo. E o revisional ao vivo eu deixo lá para o final, exatamente para dar tempo de você já ter assistido tudo, criado suas dúvidas, resolvido algumas delas e trazer para nós, nessa aula ao vivo, exatamente aquilo que você não entendeu, tá? Estou trabalhando exatamente com o edital, galera. Exatamente com o edital que está aqui, tá? Edital da própria DPE do Rio Grande do Sul, que saiu agora, beleza? Vocês vão ver que está tudo lá, e como eu disse, tudo que é preciso, tá? Então, trabalhando o quê? Trabalhando com os itens
gramaticais. Beleza, meus amigos? Bom, espero que vocês tenham gostado. O precinho tá bacana, vai sair por R$ 70 para você. Então, é um preço, né, de acordo com o momento do nosso país, ok? Um curso de qualidade, isso eu posso te garantir, para você entender como a Fundação Carlos Chagas cobra as questões gramaticais. Beleza? Ok? Então, se liga. Gostou? Clica aí, vai lá na área de vendas, compra o meu curso e eu estou aqui para te ajudar. Beleza? Um abraço para vocês. Fiquem agora com um trechinho de uma aula que eu já gravei exatamente para esse curso aqui, para vocês verem como é o trabalho. Beleza? Um abraço para vocês e até já. Fiquem lá, aulinha no quadro. Eu tenho aqui, gente, 3 vozes verbais. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa, por definição semântica, é aquela em que o sujeito pratica ação. A voz passiva é aquela em que o sujeito sofre ação, por isso ele é passivo, paciente. E a voz reflexiva é aquela em que o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo, beleza? É assim que as gramáticas definem essa questão das vozes verbais e é por aí mesmo, não tem muito para onde ir, não. Agora, para fazer uma questão de concurso público, você não vai precisar ficar pensando muito nessa história de pratica, sofre, enfim, qualquer coisa parecida. Vamos ver como que a gente pode desembolar isso muito bem. Como eu falei lá no início desta aula 2, tá? Você vai precisar do verbo ser, tá, galera? Não tem como fugir dele, não. Vocês vão precisar do verbo ser e pronto, acabou. Tá joia? Vamos lá, bora pro slide. Bom, a voz ativa, como eu estava dizendo, é aquela em que o sujeito pratica a ação, né? A voz passiva ele sofre, a reflexiva ele pratica e sofre. A voz passiva, que nos interessa nesse momento, ela pode ser construída de duas maneiras, tá? A voz passiva que a gente chama de sintética, ou que às vezes pode vir numa prova como voz passiva pronominal, tá? Beleza? É formada pelo transitivo direto, VTD, mais a partícula, o pronome passivador se. Ele é pronome passivador exatamente porque ele ajuda a construir, a formar a voz passiva, tá bom? Então, VTD mais se. Belezinha, gente? Ok? Bom, a voz passiva analítica, tá? Ela vai ser composta sempre pelo verbo auxiliar da voz passiva, que é o verbo ser, por isso que eu falei que você ia ter que sabê-lo e pronto, acabou, mais o particípio passado do verbo principal, certo? Ok? Como é que vai funcionar isso, gente? Veja bem, se eu pegar assim, ó, o aluno comprou o curso. O aluno comprou o curso, beleza? Então, o aluno comprou o curso, eu tenho aqui o sujeito, o aluno, sujeito simples, né? Ele está praticando ou sofrendo ação. Se eu for para esse lado, ele está praticando a ação, beleza, a voz é ativa, né? Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto. Comprou o quê? O curso, objeto direto. Beleza? Ok? Em que tempo está o verbo comprar aqui? Como ele terminou em U, qual foi a dica que eu dei? Se ele terminou em U, ele provavelmente é pretérito perfeito, né, gente? Por que isso é importante? Porque, veja bem, se eu estabelecesse um passo a passo aqui para falar da passagem da voz ativa para passiva analítica, eu teria o seguinte: o primeiro passo é o objeto direto da ativa vira sujeito da passiva. Então eu trago para cá o curso, ok? O sujeito da ativa vira agente da passiva. Ele continua praticando a ação, só que agora na voz passiva, pelo aluno, tá? Parte das questões de vozes verbais, gente, nem cobra, nem traz nas alternativas a frase inteira. Ela se preocupa só com um pedaço do verbo. Por quê? Porque agora eu tenho que pôr aqui o verbo ser e depois o particípio do verbo comprar, certo? Só que o verbo ser, gente, ele vai ter que herdar obrigatoriamente o tempo verbal desse cara aqui, tá? Então, no caso era pretérito perfeito, não é? Como eu te disse, você tem que saber o verbo ser. Se você for o verbo ser, lá a conjugação dele, você vai ver que aqui tem que ser foi, tá? Comprar no particípio vai ser comprado. Então, o curso foi comprado pelo aluno, certo? Ok? Essa é a passagem da voz ativa para a passiva analítica. Veja bem,
que vai rolar aqui? Vamos lá, vamos pensar numa outra hipótese. A menina, vou colocar aqui, a menina cantava belas canções. A menina cantava belas canções. Bom, em a menina cantava belas canções, eu tenho aqui o sujeito a menina, o verbo cantar transitivo direto, certo? Cantava o quê? Belas canções. Cantava, tem o vai, então ele é pretérito imperfeito indicativo. Então aquele início da aula de hoje ele vai ser útil para nós, né? O primeiro bloco lá, para isso aqui também, né? Eu tenho que saber identificar. Cantava. Se você for no automático, porque você pode estar falando, Macarrão, mas eu faço essa transposição sem pensar isso tudo. Faz, mas ela é perigosa se você fizer sem pensar isso tudo. Por quê? Porque a tendência da maioria aqui, a menina cantava belas canções, não vou dizer da maioria, de uma parte boa, é pegar e falar assim, belas canções foram cantadas pela menina. Tá errado. Belas canções não foram cantadas. Eu vou transformar realmente belas canções em sujeito, né? Beleza. Belas canções, tá? O que acontece? Não tá no pretérito imperfeito? Então o verbo ser vai ter que estar no pretérito imperfeito. Eram. Cantar vai para o particípio. Eram cantadas pela menina. Ok, galera? Beleza? Então, belas canções eram cantadas pela menina. Bom, o que eu quero que vocês reparem? Além dessa questão do tempo verbal, que vai ser fundamental, essa relação aqui, ó, do tempo verbal do principal da ativa para o auxiliar da passiva, eu quero também que vocês olhem com carinho uma outra lógica que nós podemos estabelecer aqui. Quantos verbos eu tive na voz ativa? Eu tive um verbo, né? Quantos verbos eu tenho aqui na passiva? Eu tenho 2. Vamos no outro que a gente fez primeiro, né? Quantos verbos eu tenho aqui na ativa? 1. Quantos verbos eu tenho na passiva? Eu tenho 2 verbos. Então, na ativa é 1, na passiva são 2? Não. Na ativa é x, na passiva é x mais 1. Então, o número de verbos da voz passiva analítica é 1 a mais do que o da voz ativa. Ou da passiva sintética também, tanto faz. Enfim, você aumenta 1, tá? O grande perigo, as questões mais perigosas, né? Deixa eu apagar aqui para usar esse pedacinho aqui, ó. As questões mais perigosas têm a ver com a presença de verbo auxiliar na voz ativa, tá? Se eu pegasse aqui o aluno, como é que foi o primeiro lá? Comprou o curso, né? O aluno tinha comprado o curso, beleza? Bom, a regra, aquele passo a passo, gente, ele é aquilo mesmo, ó. Primeiro passo, objeto direto da ativa vira sujeito da passiva, então vai ficar o curso, beleza? Segundo passo, o tempo verbal do verbo principal da ativa vai para o auxiliar. Bom, seguinte, no passo a passo não fala nada do auxiliar da ativa, só fala do auxiliar da passiva. Então, gente, não mexe com quem está quieto, simplesmente repete. O curso tinha. Comprado, que é o verbo principal, não está em nenhum tempo verbal, está numa forma nominal de verbo que é o particípio. Então, o particípio do verbo ser, sido. O curso tinha sido, aí você tem que levar ele para o particípio, ele já está, né? Comprado pelo aluno. Olha que moleza. É só você ficar esperto. E olha o detalhe de novo. Quantos verbos? 2. Então, aqui eu tenho que ter 3x mais 1, né? 2 mais 1. 3 verbos. Foi o que aconteceu, não foi? Você observar essa coisa da relação de número de verbos ajuda você a não errar, não cair em tentação. Por quê? Tinha comprado, como a gente até usou em outra questão lá, né? Ele tem um correspondente que seria comprara. Né? Assim, o sentido é o mesmo. Tá? Então eles são iguais, essas duas formas? São, mas não são. Semanticamente sim. Estruturalmente falando, não. Então, se você pensasse em comprar, você podia resolver, cismar de trocar esse tinha sido por fora comprado. Gente, se eu colocasse fora comprado, eu teria tido 2 verbos aqui e teria tido
2 aqui. 2 para 2 em tese não mudou, né? Macarrão, mas vai acontecer de só trazerem essa opção? Vai. Às vezes a banca escorrega e não traz essa opção aqui como tinha sido. Só traz essa. Aí, minha gente, não vai discutir o sexo dos anjos, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Se for o caso, a gente briga depois para tentar anular, se for o caso. Beleza? A princípio você vai resolver e pronto, acabou. O que não pode é ter o tinha sido numa alternativa e o fora na outra e ele considerar como certo o fora. Aí não tem jeito, tá? Para ser fora, lá na frase na ativa não podia ser tinha comprado, tinha que ser comprar. Aí tinha que ser fora, tá? Se em vez de tinha comprado, se eu falasse assim, o aluno vai comprar. Ideia de futuro forte, né? Então eu ia falar assim, que o curso será comprado ou vai ser comprado? Ele vai ser comprado. Porque será é a mesma ideia, mas aí eu caio no mesmo erro que eu mencionei aqui. Tudo bem, galera? Então, fiquem espertos em relação a isso, tá? Joia? Então você vai pegar o verbo principal e vai tirar o tempo verbal dele. Isso é o mais importante dessa história toda. Certinho? Beleza? Vamos ver como é que a gente faz isso numa questãozinha. Ah, um detalhe, gente, importante. Para ser voz passiva, portanto, ou vai ser VTD mais ser, que é a passiva sintética, ou vai ser mais particípio, certo? Então, se ele pedir para identificar a alternativa que está na voz ativa ou está na voz passiva, é usar esse raciocínio. Se ele pergunta que está na voz ativa, você sabe que não pode nem ser isso, nem ser isso. Se ele quer voz passiva, você sabe que ou tem que ser isso, ou tem que ser isso. Tudo bem? Ok? Vamos ver como é que a gente vai fazer. Olha só. Questãozinha valendo R$ 8.863, analista de tribunal, vamos lá. Ocorre adequada transposição de voz verbal e perfeita correlação entre tempos e modos verbais na seguinte passagem. 1. A vaidade, uma vez justificável, deixa de ser um vício, deixa de ser um vício abominável. Tá? Eu tenho VTD mais ser? Não. Eu tenho o verbo ser seguido de particípio? Não, eu tenho o verbo ser, mas ele não está na forma passiva. Tá? Olha a proposta dele. Se a justificarmos, a vaidade já não seria um vício abominável. Gente, se a justificarmos, não tem o VTD mais ser nem ser mais particípio. Então eu não mudei de voz aqui, tá? Vamos ver se o outro mudou. A vaidade já não seria um vício abominável. Tem o verbo ser, mas não tem particípio. Então ele mudou de voz verbal? Não, ele não mudou de voz verbal. Se ele não mudou de voz verbal, gente, não tem nem o que olhar. Se está correta a transposição, não foi feita a transposição, né? Nem certo ou errado, ela não aconteceu. Então a número 1 está falsa, está errada, ela não é verdade. Tá? Porque depois ele quer saber o que está correto, né? Se você olhar aqui embaixo, ele pede o que está correto para você marcar, beleza? Ele toleraria a vaidade, desde que pudesse justificá-la. Bom, nos dois casos nós temos voz ativa, toleraria e pudesse justificar, certo? Bom, o que ele faz? A vaidade seria tolerada. Opa, passou para passiva e ele manteve no verbo ser o tempo verbal do principal. Tá certo até aqui, né, gente? Vamos ver se é outra parte. Desde que ela, pudesse, ele manteve, é tipo aquele do tinha comprado, né? Pudesse justificá-la, é justificar né? Que virou lá. Então aqui é infinitivo, não é? O que aconteceu com o verbo ser? Infinitivo, ó que lindo, gente. E o justificar vai para o particípio justificada por ele. Perfeita. A número 2 está verdadeira, está correta. Vamos ver a 3. Ele não vê como poderia justificar a vaidade que eventualmente o assalta. Tá? Ele não tem nada na voz passiva, não. Tudo voz ativa, certo? A vaidade não é vista por ele. Não é vista justificada. Olha só, olha a zona, Ver, poderia justificar. São 3 verbos, né? Olha como é que ele colocou. Não é vista justificada. Ele colocou 3 verbos, né? Então o que ele fez? Ele transpôs o ver para o é vista. Beleza, tá certo. Agora o justificar aqui poderia ser justificado, né? A vaidade não é vista como poderia ser, enfim, alguma coisa assim, tá? Enfim, o é por ela assaltado, o é assaltado, tá certo, é a transposição aqui do assalta, que é presente, estaria certo, mas esse pedacinho aqui tá errado, então a afirmativa está errada.
Por isso, gente, está correto o que consta apenas em 2, letra B de bola. Certo, meus amigos?